Gente, bom dia, paz do Senhor. Sou grata ao Senhor por mais esse dia, por sua infinita misericórdia, né? Porque até aqui o Senhor tem me sustentado de pé. E eu sempre falo que se eu tiver de falar de alguém, é desse Deus que eu vou falar. Porque esse Deus, ele é digno de toda a honra, de toda adoração, de todo louvor. Não existe outro Deus. O Deus verdadeiro é o Deus quem escreveu, inspirou aqueles que creram no seu Filho para escrever essa palavra. E essa palavra é verdadeira e ela é fiel. É esse Deus aqui que eu estou falando, o Deus da Bíblia, né? Então, aqui nesta manhã eu estava refletindo aqui em Jeremias 44, né? Eu não vou ler nenhum versículo, mas eu vou falar aquilo que eu entendi. Aqui o profeta ele foi convocado pelo Senhor para trazer uma mensagem para aquele povo, né? Para os habitantes do Egito, né? E ele vai usar o profeta para lembrar o povo que assim como já havia acontecido desde a antiguidade, né? A cidade de Jerusalém ela tinha sido destruída, né? Porque provavelmente o povo daquela época também não queria dar ouvido ao Senhor. Porque quando nós damos ouvido à voz do Senhor, meus irmãos, a gente caminha para a vida, né? A bênção do Senhor, ela é conosco, ela é comigo, é com você. Mas quando a gente não damos ouvido à voz do Senhor, a gente atrai maldição. E aqui o profeta foi convocado pelo Senhor para levar uma mensagem de punição para o povo do Egito. E eles não quiseram dar ouvido ao profeta, né? E aí eles vão dizer que ainda que o profeta tivesse trazido aquela mensagem, ele ia continuar dando ouvido à voz deles mesmos e continuar nas mesmas práticas. E a deusa deles, deixa eu ler só o versículo 18. A deusa deles se chamava Rainha dos Céus, né? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que eles adoravam essa deusa Rainha dos Céus e que em troca dessa adoração eles recebiam fartura, né? Ou seja, eles queriam viver uma vida, né, conforme a idolatria. Eles preferiam adorar uma deusa dessa que não via, que não falava e que não sentia, né? E que não sabia o que estava no coração deles, do que aquele que sonda os nossos corações, porque Deus ele é onisciente, ele sabe o que está no meu e no teu coração. E esse povo aqui vivia na idolatria e Deus estava trazendo essa mensagem para eles de punição, que se eles não se arrependessem, assim como já havia acontecido na cidade de Jerusalém, que aquele povo ali, eles também provaram do juízo de Deus pelo fato também de não terem dado ouvido à voz do Senhor, assim como tinha acontecido naquela cidade, ia acontecer com eles. E o profeta estava sendo usado por Deus naquele momento ali para trazer aquela mensagem de punição, mas para que o povo viesse se converter das suas maldades, deixar as práticas idólatras, né? Ou seja, tudo aquilo que eu e você colocamos na frente de Deus, nós estamos idolatrando. Se eu sou uma pessoa que prefiro viver conforme o meu jeito de ser, se eu sou uma pessoa que prefiro viver conforme os meus vícios, se eu sou uma pessoa que eu prefiro viver a minha vida do jeito que eu quero e eu não estou me preocupando em saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida, aí a palavra do Senhor vai dizer que nós estamos atraindo maldição, nós estamos fazendo mal a nós mesmos porque nós estamos caminhando para a morte. Né? Aqui o profeta Jeremias ele é convocado para trazer essa mensagem de punição, mas na verdade trazendo para os nossos dias, Deus ele está sempre usando seus profetas, seus mensageiros para trazer uma mensagem e nós não queremos dar ouvido muitas vezes. Né? Aqui o profeta vai dizer que ele levou aquela mensagem, mas o povo não queria dar ouvido. E assim como Deus tinha já feito acontecer, porque a palavra do Senhor ela se cumpre na minha e na tua vida. Pode passar 10, 20 anos, 30, 50, mas ela se cumpre. E isto, lá no 29, vos será de sinal, vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Ou seja, aqui Deus usou o profeta, né, para levar essa mensagem. Mas dependendo da reação do povo, era que ia ser mudada a sentença, né? Ou seja, era uma mensagem de punição, mas Deus estava disposto a perdoar se o povo se arrependesse, né? Se eles deixassem a prática da idolatria e se voltassem para Ele, que é o único Deus que pode salvar, libertar. Vamos ser realistas, meus irmãos. Nós sabemos que imagens de escultura, elas não enxergam, elas não falam e não ouvem. Né? E se nós dermos ouvidos à voz do Senhor através da Bíblia, nós vamos entender pela fé no Senhor Jesus Cristo que tudo isso daqui tem se cumprido. Se você ler a Bíblia, tudo tem se cumprido. A palavra do Deus está se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo. E aqui o Senhor vai dizer que vai servir de sinal. Tudo aquilo que ia acontecer com aqueles habitantes ia servir de sinal para que aqueles que temessem a Deus, ou seja, quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente dá ouvido à voz do Senhor, Deus ele muda a nossa sentença.
Se você está sob uma sentença de morte, você agora passa a viver uma vida, né, conforme a vontade do Senhor, a sua sorte vai ser mudada. Ou seja, você agora vai viver uma vida com Cristo. Então, se você era uma pessoa que praticava maldade, agora por você temer ao Senhor Jesus, você agora vai viver conforme a lei do Senhor. Mesmo que a mensagem que o Senhor nos traga seja uma mensagem de punição, de morte, Deus, o desejo do Senhor é que nós venhamos dar ouvido à sua voz. Deus, ele tem ciúme de nós quando nós deixamos de dar ouvido a ele para adorar uma imagem. Colocamos Deus em último lugar e sempre colocamos outros na frente do Senhor. Aqui o profeta foi convocado por Deus para trazer essa mensagem. O Senhor está sempre enviando. Né? Lá no versículo 4 vai dizer que eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais coisa abominável que aborreça. Ou seja, muitas vezes Deus está sempre enviando pessoas até você, para dizer para você que Ele te ama, que Ele não quer que você venha fazer tal coisa. E você continua vivendo do jeito que você quer, ou seja, nos vícios, né? Sem querer dar ouvido à voz do Senhor, sem querer saber qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque essa mensagem, primeiro, ela é para mim. Primeiro, ela é para todo aquele que aceitou o Senhor Jesus um dia e que vivem fingindo uma coisa que não são. Para aqueles que vivem na idolatria. Essa mensagem, primeiramente, é para todo aquele que já conhece a verdade, mas que vive nas práticas idólatras, que vivem fingindo uma coisa que não são, que não obedecem à voz do Senhor, que não vivem conforme a vontade do Senhor. E também ela é para todo aquele que vive nos vícios, que vive na bebedeira, que vivem nas drogas, que vivem matando, roubando. É para todo aquele que vive uma vida do jeito que quer nesse mundo e não estão nem aí para a voz do Senhor. E Deus continua enviando os seus filhos, seus mensageiros até o dia de hoje, para que eu e você venhamos dar ouvido a Ele e que nós venhamos andar no caminho que leva a vida. Porque a partir do momento que nós vivemos conforme a nossa vontade, nós estamos fazendo mal a nós mesmos. É por isso que o Senhor nos alerta, que vai se cumprir, está se cumprindo, a palavra do Senhor tem se cumprido. E quando Deus quer trazer o juízo dele sobre a minha e a tua vida, ele dá um sinal, ele faz com que uns vivam e outros morram, para que aqueles que viveram venham ver que aquilo que Deus falou se cumpriu na minha e na tua vida. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Então a palavra é que nós devemos nos deixar as práticas idólatras, que nós devemos procurar cada vez mais se apegar ao Senhor, se converter dos nossos maus caminhos. E aqui eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe.